contar a história de dois homens e fazer algumas analogias entre eles e trazer a vida dos dois para nós, ok? São dois personagens bíblicos. Eu vou contar um pouco da história de um, depois a gente vai abrir a Bíblia, ok? A vida desse personagem era uma vida até... A Bíblia nos faz entender que era uma vida até bem exemplar, ok? Ele possivelmente era um empresário bem-sucedido, talvez um profissional liberal, ou talvez ele fosse herdeiro de uma grande riqueza. E ele tinha consigo um desejo muito sincero, desde a mocidade dele, de obedecer a Deus, de levar a sério os mandamentos de Deus, de ser fiel a Deus, aquilo que Deus deixou através da vida de Moisés. Só que ele sentia que tudo que ele fazia, por mais que ele fizesse muitas boas obras, por mais que ele obedecesse todos os mandamentos de Deus, ele sentia que alguma coisa ainda faltava dentro dele. Ele sentia um vazio, ele sentia que precisava preencher, tinha que existir alguma coisa a mais para preencher a vida dele. E ele começou a se questionar a respeito disso, e ele chegou até Jesus para tirar uma dúvida com Jesus. Jesus, o que mais eu preciso fazer para ter a vida eterna? Foi a pergunta dele. Ele tinha uma expectativa de que Jesus trouxesse uma resposta interessante para ele. Ele acreditava que Jesus ia trazer uma resposta que pudesse confortar ou animar ou trazer uma direção nova para a vida dele. Ou ele queria, na verdade, uma confirmação de que aquilo que ele estava fazendo era suficiente. E ele tinha noção de onde encontrar Jesus. Ele tinha noção de onde encontrar Jesus. Tanto é que quando ele viu Jesus caminhando, ele saiu correndo até Jesus e se prostrou no meio da rua diante de Jesus. Se prostrou diante de Jesus. Vocês fazem ideia de quem eu estou falando? Isso mesmo, jovem rico. Gente, ele saiu correndo quando ele viu Jesus no meio da rua e se prostrou diante de um povoaréu, um monte de gente. Ele se prostrou diante de Jesus. O que a gente pode entender por uma pessoa que quer se prostrar diante de Jesus em público? Ou ele queria mostrar para todos o quanto ele era religioso. Jesus possivelmente, na compreensão dele, Jesus possivelmente me conhece. Sabe das minhas boas obras, sabe o quanto eu tenho sido fiel aos mandamentos, sabe o quanto talvez eu tenha contribuído com as riquezas que eu tenho para abençoar o templo com as minhas ofertas. Mas Jesus possivelmente sabia disso, possivelmente sabia que ele possivelmente acreditava que Jesus soubesse. Então talvez, julgo eu, que ele pudesse estar chegando diante de Jesus com o objetivo de que a religiosidade dele fosse vista. E hoje a gente vê muito isso. Eu disse possivelmente, não afirmei, tá? Hoje a gente vê muito isso. Quantas pessoas elas se prostram diante de Deus apenas em público? Elas se prostram diante de Deus na igreja, elas se prostram diante de Deus em situações onde outras pessoas possam enxergar eles prostrados diante de Deus. A gente vê isso muito. Eu estive com o Leandro em Caxias num culto na quinta-feira e Deus a tenha misericórdia, eu não quero julgar, mas a pastora, enquanto estava pregando, ela fez questão de dizer que a filha dela, com 2 anos, tem que jejuar. E que porque ela está jejuando desde pequena, ela vai ser uma grande mulher de Deus amanhã. Mas ela condicionou a filha dela, que toda a igreja soubesse que ela, desde 2 anos de idade, está jejuando. Ok? Gente, tem muita coisa que nós mesmos fazemos. A gente tenta se prostrar, tenta mostrar para os outros que a gente está participando do louvor, tenta mostrar que a gente está bem atento na pregação, enfim. Só que nosso coração está distante daquilo. Na essência, a gente não está conectado com Jesus, a gente não consegue estar ali. Agora tem a segunda possibilidade. Talvez ele estivesse extremamente sincero diante de Deus, de Jesus, querendo saber de Jesus como ele poderia fazer para suprir a necessidade, o desejo e a falta que ele sentia dentro dele. Ele queria saber como é que fazia para encontrar a vida eterna. Talvez ele está
completamente sincero ali, não se importou com quem estivesse olhando. Tanto faz quem vai me ver, a sociedade me conhece por eu ser um homem rico, a sociedade sabe quem eu sou, não interessa. Eu vou me prostrar diante de Jesus. Eu quero receber e saber o que mais Ele tem para a minha vida. E eu acho que essa talvez era a real situação. Sabe por quê? Porque a gente vê na sequência que Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus amou ele. Jesus diz, eu te amo, eu me compadeço de ti, eu vi em ti sinceridade. É o que a Bíblia deixa transparecer. Então eu vou te dar as coordenadas. Ok? Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Ok? Amém? Marcos 10, 17 até o 22. Vocês me ajudam a ler? Quem começa no 17? Quando Jesus estava saindo de viagem, o homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora triste. Bem, gente, por que eu acho que o homem estava extremamente sincero diante de Jesus? Jesus não questionou ele quando ele disse: tudo isso eu tenho feito, todos os mandamentos eu tenho obedecido. Se ele não estivesse obedecendo, ou se não estivesse com sinceridade ali, talvez Jesus ia questionar isso. Só que Jesus não questionou. Jesus apenas disse: joia, que legal, faz mais uma coisinha. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Qual foi a reação dele? Ele ficou feliz da vida. É tudo que eu precisava, é tudo que eu queria. Vou vender tudo que eu tenho e vou seguir Jesus. Feliz da vida. Ele ficou contrariado, ele ficou completamente desgostoso de Jesus. Ele baixou a cabeça e foi embora. Não é isso que eu quero, Jesus. Tem que ser diferente. Sabe o que a gente pode extrair disso? Jesus amou ele. Jesus queria o bem dele. Jesus deu as coordenadas certinhas para ele, do que ele tinha que fazer. E ele não gostou. Pelo fato dele não ter gostado, Jesus não minimizou o efeito da palavra sobre a vida dele. A gente vê hoje em dia pessoas que, quando são corrigidas, elas não gostam da correção. Quando o próprio Deus corrige elas, quando o próprio Jesus corrige elas, elas não gostam da correção e elas se viram, às vezes, até mesmo contra a correção de Jesus. Gente, alguém aqui é perfeito e nunca erra, nunca errou e nunca vai errar daqui adiante? Impossível. A gente comete erros. Quando a gente comete erros, a gente precisa ser corrigido. Eu estou falando de ser corrigido por pessoas. Talvez Deus use pessoas para nos corrigir, mas corrigido por Deus. Qual é a nossa atitude quando Deus quer nos corrigir? Muitas vezes a gente faz igualzinho ao homem fez. Deus, tudo tu pode fazer menos isso. A correção, ela traz crescimento. A correção, ela nos apruma no caminho de Deus para as nossas vidas. A correção, ela nos encaixa nos sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque a gente é mau.
Dentro de nós tem uma natureza má que nos tende ao que é errado. O coração do homem é enganoso. A gente tende ao que é errado. E é muito interessante, Jesus não amenizou a palavra porque o homem não gostou. Gente, seria muito interessante o homem rico andar com Jesus. Pense na facilidade, estava todo o povo lá no deserto para alimentar uma multidão. O cara tinha dinheiro, podia dar um jeito de encomendar uma refeição farta para todo mundo. Os discípulos não teriam mais problema de não saber o que vão comer amanhã. Seria interessante ter uma pessoa rica com eles. Não seria? Seria interessante ter alguém que pudesse subsidiar o sustento deles. Seria interessante ter com eles alguém importante na sociedade que fazia tudo correto. Que não era um fariseu apenas, mas que tinha um pouco de coração naquilo que ele fazia. Seria bem interessante. Mas Jesus não amenizou a palavra dele por causa que o homem não gostou. Se Deus está ministrando alguma coisa na tua vida no decorrer dos dias, Deus não vai amenizar a palavra dele, não vai minimizar, não vai diminuir o peso da palavra dele na tua vida porque não gostou. Sabe o que Deus vai fazer? Vai, pode ir. O problema é meu, eu chamei a tua atenção. Só que se tu for, seja pronto para colher os frutos das tuas decisões. Eu vou te dar as coordenadas, estou te dando as coordenadas, quero trabalhar isso na tua vida. Tu não quer? Beleza, vai. Só que as consequências são responsabilidade tua. É isso que Deus faz. Sabe por quê? Deus não nos obriga a sermos moldados. Deus não nos obriga a sermos lapidados. E fala sério, ser corrigido em alguma coisa que a gente está fortalecido, a gente está muito animado com alguma coisa e vem alguém e nos corrige, é dolorido. Às vezes a gente está tão apegado àquilo, a gente está tão enraizado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas forças naquilo, que dói demais Deus arrancar. Parece que saem pedaços nossos junto com o tratamento de Deus. Dói. Só que a correção é o caminho que Deus tem para as nossas vidas, para nos aprumar nos sonhos e caminhos dele para as nossas vidas. E mais, tem situações em que Deus nos permite e para que a gente possa ser lançado ao chão e no pó Deus nos ensine coisas que a gente não aprenderia se não fosse no pó. Infelizmente, nós não temos a capacidade de aprender com o erro dos outros. A gente não tem essa capacidade. A gente é tão obcecado, tão obstinado nos nossos próprios sonhos, que a gente escapa dos sonhos de Deus, dá uns passinhos para o lado, vai devagarzinho se afastando, e a gente não obedece, a gente não aceita o Deus tenta nos puxar de volta. E aí Deus permite a gente ir, até nos levar ao chão, para nos corrigir, nos instruir em amor, mas pela dor. Sempre que Deus te trouxer uma palavra, a decisão vai ser tua. Querer obedecer, seguir ou não. Sempre. Ninguém pode te obrigar a isso. Nem teus pais podem te obrigar a fazer um jejum desde os 2 anos de idade. Nem o teu pastor, nem teu líder. A decisão é tua. Só que saiba que toda vez que Deus te trouxer uma palavra específica, uma palavra, ou a palavra, eu digo a palavra como um todo, ou uma palavra bem específica mesmo, Eliseu, faz isso, e tu não fizer, a responsabilidade é tua. Ok? Aonde eu quero chegar mais com isso? Talvez a nossa forma de servir a Deus, a nossa vida como um todo, a nossa obediência, a nossa renúncia, a nossa a nossa constância em vir na igreja, a nossa constância em cantar, em ler a Bíblia, até mesmo a nossa constância talvez em jejuar. Talvez toda a nossa vida diante de Deus possa apenas ser uma vida religiosa e não uma vida de coração sincero com Ele. Talvez até mesmo o sucesso familiar, o sucesso profissional, a gente possa tomar para nós como sendo bênção de Deus nas nossas vidas. E de fato são. Só que se o nosso coração se colocar em primazia, na essência, nas coisas que Deus tem nos dado, inclusive
na nossa família, inclusive no sucesso profissional, que a gente tem se dedicado, se esforçado tanto. A gente estudou, a gente malhou, a gente chegou e Deus nos abençoou. Se o nosso coração estiver nisso, a gente pode estar caminhando como o jovem rico. A essência da nossa vida, ela tem que estar em Deus. É fantástico tu crescer, é legal tu ver o salário entrando todo mês, é legal tu alcançar os teus objetivos, faculdade, a tua graduação, teu crescimento profissional, ser promovido na empresa, mudar de emprego. É legal a gente ver a nossa família se estabelecendo, crescendo. É legal a gente poder curtir, é legal o Gilson poder curtir aventuras que ele ama fazer. Eu me sinto abençoado por Deus quando eu posso sair e curtir uma aventura. Só que se o meu coração estiver nisso, e quando eu estiver em aperto, e quando eu estiver eu quiser fugir para essas coisas, e me apegar a essas coisas, meu coração pode estar igual ao jovem rico. Quando Deus quiser tocar, eu não vou deixar. Vamos ler mais um texto? Marcos 10. Você sabe me dizer qual é a diferença de comunhão e intimidade? Simples, bem simples. Nós aqui estamos tendo comunhão. Nós estamos comungando. A gente vai depois, quem sabe, talvez, alguns comer uma pizza lá na Forneria da Mata. Talvez, uma possibilidade grande isso não acontecer. A gente vai estar comungando. A gente vai estar tendo comunhão, conversando, enfim. Agora, quantos de vocês têm intimidade comigo? A intimidade é muito mais que a comunhão. A intimidade é quando tu abre o teu coração e expõe o teu coração a ser influenciado pela outra pessoa. Aí a gente fala de intimidade. E o que Deus quer de nós não é comunhão. Todas as coisas que a gente faz, até cultuando a Deus, pode apenas nos levar à comunhão. Mas Deus quer de nós intimidade, nossa com Ele. Marcos 10, 46 ao 52. Então, uma outra historinha que tem aí. Ok? Marcos 10, 46 ao 52. Alguém me ajuda na leitura? E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno foi reclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, faz ele gritar ainda mais: filho de Davi, tem pena de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então Bartimeu jogou sua capa para o lado e levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus e estava de pé. Gente, vamos fazer uma analogia e comparar algumas coisas entre os dois personagens. O rico tinha muito o que oferecer. Ele tinha a obediência aos mandamentos, ele tinha a obediência à antiga lei, a lei de Moisés, ele tinha riquezas, os dízimos, as ofertas dele para oferecer. E o que o cego tinha a oferecer? Nada. Ele não tinha nada para oferecer. Ele dependia da misericórdia das pessoas. Ele tinha uma capa que era uma autorização para ele poder sentar na rua com um potezinho e pedir esmolas. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus. A diferença é dos dois. Um tinha o que oferecer e o outro não tinha nada. Okay? Outra diferença. O rico, ele tinha condições, ele sabia, ele tinha uma noção de onde Jesus estava e ele tinha condições de ver onde Jesus poderia estar passando e correr e se prostrar diante dele. O cego,
ele não tinha condições de ver onde Jesus estava passando. Ele era uma pessoa limitada, que dependia do auxílio de alguém para poder ir até Jesus. Ok? Ele não tinha condições de se aproximar de Jesus sozinho, a não ser que Jesus viesse até ele, diferente do rico. Agora, ele tinha uma coisa que parece até bastante similar com o rico. Ele não se contentava com a vida que ele tinha. Ele sentia um desejo e ele percebia que poderia acontecer um milagre, alguma coisa, e mudar radicalmente a vida dele. Ele tinha esse desejo, ele tinha esse sentimento, essa sensação. Jesus está passando aí, está fazendo muita coisa, eu estou ouvindo o que Jesus está fazendo. Deve ter uma esperança para mim também. Então os dois, eles tinham, na minha impressão, uma vontade, um desejo, uma sensação de que Jesus pudesse transformar a vida deles. O que ele fez? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a gritar e a clamar, o que aconteceu? Algumas pessoas se incomodaram com os gritos dele e gritaram de volta: cala a boca, meu! Não incomoda o mestre! Cala a boca! E o que ele fez? Gritou mais alto. Gritou mais alto. Sabe, os discípulos e o povo, eles passaram por um momento, faz uns minutinhos antes, em que um rico veio e se prostrou diante de Jesus. E agora, alguém estava clamando por Jesus. Eu não sei se foram os discípulos, se foi o povo, mas alguém advertiu e contestou o clamor daquele rapaz. E eu creio que era um clamor sincero. Ele tinha um desejo sincero no coração dele. Só que alguém começou a contestar ele. Por que não contestaram? A Bíblia não fala nada de que alguém impôs resistência para o rico chegar até Jesus. Os cegos estavam tendo resistência para poder chegar a Jesus. Ele estava clamando e já estavam contestando ele. Por quê? Sabe por quê? Nós somos interesseiros. O povo é interesseiro. Eu volto naquilo que eu comentei antes. Seria bem interessante ter o rico caminhando junto com os discípulos, junto com Jesus. E de uma forma única, eu diria que talvez não fosse tão interessante ter um mendigo caminhando junto com Jesus. Sabe por quê? As pessoas, os discípulos, os homens, eles eram humanos, exatamente como nós. E estavam interessados, talvez mais na salvação do rico do que na salvação, e começaram a impor resistências. O que ele fez? Ele não deu razão aos desestímulos, e gritou e clamou com maior intensidade ainda. Ele queria muito poder chegar diante de Jesus. Por quê? Ele acreditava na mudança e na transformação da vida dele. Como é que está a tua situação? Talvez tu esteja numa situação semelhante à do cego. Talvez tu pense contigo mesmo: eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Minha vida é uma vida de pecado, uma vida de transgressões, uma vida de inconstâncias. Eu quero buscar a Deus e não consigo. O que eu vou oferecer para Jesus? E ainda tem pessoas que, em vez de te animar, em vez de te estimular, te desestimulam. O que tu tem para oferecer para Deus hoje? O que nós temos para oferecer para Deus hoje? Às vezes a gente passa a semana inteira no trabalho, nos estudos, no agito, a gente não busca a Deus durante a semana, a gente está distante, separado de Deus, aí a gente chega no final de semana e ainda se sente vazio. Eu não consigo, não tenho nada para oferecer para ti. Mas se sentindo exatamente como cego. O que a gente faz? Qual tem sido a nossa atitude? A forma como a gente tem se portado, se apresentado diante de Deus. Se o teu primeiro clamor não for respondido, não desista. Eu creio que vocês, como eu, têm objetivos, focos de oração, que a gente tem orado por algum tempo já e parece que a coisa não acontece. E a gente mesmo se sente desanimado, parece que Deus não está se importando com a gente. O cego poderia, será que Jesus mandou eles dizer para eu me calar?
Será que Jesus não queria me receber? Será que ele não poderia me receber? O cego não enxergava Jesus, não sabia quem era Jesus, não sabia se Jesus era alguém chique ou não. Só que ele não se conformou e não aceitou os desestímulos. Ele perseverou e clamou com mais intensidade ainda. Então, a resposta não veio ainda. Clame com mais intensidade. Tem uma frase que me marcou, uma frase algo que Deus compartilhou comigo esses dias. Quando a gente quer chamar a atenção de Deus, talvez a melhor forma, a melhor coisa que a gente pode fazer é apresentar diante dele lágrimas sinceras. Que lágrimas sinceras, elas esboçam algo que vem de dentro. É difícil a gente chorar de forma hipócrita. Ou a gente está sentindo dor, ou a gente está se comovendo por dentro, ou Deus está nos trabalhando no nosso interior. Ou a lágrima é difícil ela vem pela sinceridade. Tu quer chamar a atenção de Deus? Talvez essa seja a forma. Te apresente com lágrimas sinceras diante de Deus. Busque com mais intensidade o que tu tem buscado. Eu tenho certeza que Deus tem resposta para as tuas orações, para os teus clamores. O que mais? Vamos ao versículo 48. Cabe a boca, alguns gritaram para ele. Porém, ele clamava ainda mais alto, sem parar. Ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, Jesus parou na estrada e disse, digo que ele venha até mim. Eu vou fazer uma analogia, vou trazer uma frase aqui que talvez, ela não deve ser interpretada ao pé da letra, mas, quando a gente clama com sinceridade diante de Deus, Deus tem a capacidade de parar o que Ele está fazendo para dar atenção a nós. Sabe, a nossa sinceridade diante de Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não consegue rejeitar isso. Quando a gente se apresenta diante de Deus com sinceridade, com lágrimas, com intensidade, e a gente persevera diante dele, Deus não consegue rejeitar isso. Eu digo que Deus para o que Ele está fazendo e se volta para nós. A Vânia dizia que quando a gente adora Deus de forma sincera, Deus chama a atenção de todos os anjos no céu, Deus para tudo que está fazendo no céu. Gente, anjos, parem! Olhem para o fulano de tal, como ele está me adorando de forma sincera. Eu creio que quando a gente clama e a gente persevera diante de Deus, Deus ele para, suspende e presta atenção na gente. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Para. Eu vou compartilhar um testemunho que aconteceu aqui na igreja aqueles dias. Eu estava com o coração meio frio, sentada aqui no cantinho, né? E daí estava o pessoal do futebol que geralmente vem. E daí eles estavam cantando assim com uma alegria. Não sei porquê, né? Eu estava olhando para eles cantar. E daí foi como se eu conseguisse, então, a partir disso, sentir o que Deus sente por nós, né? Então, me vieram várias coisas. Por exemplo, eu sabia que dentro da igreja, inclusive eu, todos estão pecando, tem vários pecadores, mas independente disso, Deus nos ama, né? Não é que nem a gente ama uma pessoa pelo que ela nos faz, né? E daí foi muito engraçado porque Deus, Ele nos ama, mas foi como se eu pudesse escutar Deus falando assim, tipo, nossa, olha só que bonito você está adorando, né? Então, como se Ele tivesse parado naquele momento mesmo para escutar. Isso foi bem singelo, assim, para mim. Foi bem importante. Sabe, mais ou menos essa linha, sabe que nós muitas vezes pensamos aquela outra pessoa que está do meu lado, ela talvez seja mais digna de estar diante de Deus hoje. Eu pequei, eu errei, eu menti, eu discuti com meu pai, a coisa não está legal, eu não estou em paz. Aquela pessoa é mais digna do que eu. Eu creio que o cego, coitado, talvez pensou isso. Talvez tem tanta gente mais digna de se achegar até Jesus hoje, e eu estou aqui, será que eu realmente estou importunando o Mestre? Será que eu realmente estou incomodando o Mestre? Eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu sou um pobre coitado.
autocomiseração. Quando a gente se autocomisera, a gente se sente um nada e sente que todo mundo é melhor que a gente, talvez essa seja a hora de a gente se prostrar diante de Deus, porque a gente está vazio de nós mesmos. E quando a gente está vazio de nós mesmos, não tem como Deus não se mover ao nosso favor. Quando a gente está acabado, quando a gente está arruinado, quando a gente se sente um trapo e a gente se prostra em sinceridade diante de Deus, Deus se move a nosso favor. Os olhos de Deus se voltam para a tua vida. Então não interessa o deserto, a dificuldade, a batalha que tu esteja passando. Não interessa a intensidade, o quanto tu já tem clamado e parece que a resposta não vem. Clame um pouco mais. Dê mais um passo. Talvez esse último passo seja o passo da vitória. Tu diga, eu não consigo mais dar esse passo. Clame. Talvez esse último passo, Deus pegue teu pé e vitória na mão. O segredo é não desistir. O segredo é não parar. O segredo é não parar. Não desista. É uma convicção minha que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Deus tem sonhos para as nossas vidas, para a vida de cada um de vocês que está aqui. Nenhum de vocês está vivo hoje se não fosse pela vontade, porque Deus tem algum plano ainda para fazer na vida de vocês. Senão vocês não estariam aqui. Moisés foi chamado desde o ventre da sua mãe, igualzinho a vocês, igualzinho a nós. E ele passou 40 anos junto com os egípcios, aprendeu, cresceu, se fortaleceu, estudou, se tornou um soldado forte. Quando chegou nos 40 anos, ele se afobou. Ele sabia que Deus tinha alguma coisa na vida dele. Ele se afobou, errou e matou um egípcio. Aí tentou esconder o pecado dele. Aí quando ele tentou esconder o pecado dele, ele percebeu que não tinha conseguido, porque escutou um zum do pessoal conversando. Fulano de tal fez isso. E aí, ele fez o quê? Pegou as coisas dele e se mandou. E se mandou, e dá para dizer que Moisés foi para o deserto. Ele foi para o deserto em todos os sentidos. Ele deixou o palácio, ele deixou o conforto, deixou a escola, o estudo, não sei em que nível ele estava de estudo, mas deixou tudo para casa. Ele fugiu. Ele fugiu de tudo isso. As regalias do Egito. E passou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, Deus traz ele e faz dele o libertador do povo de Israel. Tem coisas em nossas vidas que Deus não permite e não nos levanta para nos usar antes de a gente passar pelo deserto. Eu estou lendo um livro agora, onde a autora fala disso. Ela fala que se a gente não passar pelo deserto, e pelo deserto da solidão, muitas vezes, onde a gente sente que a gente está absolutamente sozinho, a gente não tem nenhum ombro amigo para estar junto com a gente. Se a gente não passar por esses momentos, Deus não consegue nos lapidar para poder nos usar amanhã. Porque nos momentos de deserto, de solidão, onde a gente está praticamente se sentindo sozinho, sem ninguém mesmo, que a gente se apega a Deus. Que a gente clama a Deus, que a gente busca a Deus de coração sincero. E aí, a gente começa a valorizar a coisa mais importante da vida. Qual é? A nossa intimidade com Deus. Tu pode fazer o que tu quiser fazer. Tu pode crescer, tu pode desenvolver, tudo perde a plenitude se Jesus não for alguém íntimo contigo, se tu não for íntimo com Jesus, se vocês não tiverem uma parceria de intimidade. A gente pode ter relacionamentos, a gente pode ter amigos, a gente pode crescer profissionalmente, a gente pode ter empresa, a gente pode ter carro, a gente pode realizar todos os nossos sonhos. E pode ser dádivas de Deus sobre as nossas vidas. Só que se Jesus não for o centro, que é a coisa mais importante das nossas vidas, tudo isso terá apenas um pequeno gosto do que poderia ser. Não será em plenitude. A plenitude em todas as coisas só vem quando a gente vive em comunhão, em intimidade com Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vamos lá para o versículo 50. Bartimeu arrancou a capa e a jogou de lado, e de um salto ficou em pé e dirigiu-se até Jesus. Gente, a capa representava
que ele era um mendigo, um necessitado que poderia pedir esmola. Ele pegou a capa e arrancou e jogou de lado. Sabe o que isso representa para nós? Atitude espiritual. Atitude de quem não quer ficar sentado no chão mendigando o pão. Atitude de alguém que quer se aproximar de Jesus. Eu não sei como tu está te sentindo. Olha antes, daqui a pouco teu coração está tão amargurado, tão ferido, tão machucado, tu te sente tão longe de Deus, que tu está com uma capa te prendendo, te amarrando no chão, e tu está mendigando o teu pão. Tu está mendigando. Deus, por favor, me dá alguma coisinha. Deus tem muito mais para ti. Deus tem muito mais para ti do que tu tem experimentado e vivido até o presente momento. O que tu tem experimentado, para dizer, não passa de uma gota no oceano diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Só que tu tem que ter a atitude espiritual de sair do chão, te levantar e jogar para o lado os problemas que tem te prendido. Os problemas que tem te prendido. Gente, a primeira atitude é nossa. Deus nos instiga, o Espírito Santo nos chama, vem. Se a gente tem a atitude de sair da inércia, sair daquilo que está nos prendendo, o resto é com Ele. Mas a gente tem que ter atitude. E nós às vezes se acomodamos tanto os problemas, a gente tem noção dos problemas, a gente tem noção que poderia ser diferente, a gente tem noção de que pode mudar. Só que os problemas nos focam, nos apertam, nos amarram tanto no chão. A gente está conseguindo comer o pão nosso de cada dia. O que a gente quer mais? A gente se conforma. Você se conforma, eu me conformo, a gente se conforma. É natural do ser humano. Entretanto, se tu tiver a capacidade e a ousadia de ter uma atitude espiritual de fé e saltar dessa tua inércia, eu te afirmo que coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Maravilhosas. Deus não tem pouco para ti, Deus não tem pouco para nós. São coisas grandes. Tão grandes que a nossa mente não consegue compreender e atingir hoje. Deus tem para a vida, a tua vida, para nossas vidas. Sabe por quê? O que aconteceu na sequência? Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse, vá, a sua fé te curou. A tua fé te curou. Gente, um cego, ele vivia mendigando. Ele não tinha uma vida social. Ele não tinha muitos amigos. Talvez tivesse 2, 3 mendigos na mesma região, e era só. A partir desse momento, ele poderia constituir família, a partir desse momento ele poderia trabalhar, ele poderia se relacionar socialmente, ele poderia ser considerado alguém nativa. A vida dele transformou, mudou completamente. Eu quero te afirmar que se tu tiver a ousadia de dar um salto pela fé e te desprender e jogar para o lado os problemas que tem te amarrado, eu quero te afirmar que tua vida no mundo espiritual vai se transformar de uma forma tão grande, que tu vai passar a ter uma vida no reino de Deus de impacto sobre outras pessoas. Aquele cidadão, ele estava ali sentado, pedindo esmolas, mendigando todo dia. Agora ele começou a seguir Jesus, começou a estar junto com Jesus, ele começou a ter uma vida. Jesus tem vida para ti, vida abundante, vida plena, abundante. Vamos fazer trazer uma aplicação para as nossas vidas desses dois personagens. O primeiro, um rico. Vou bater na mesma tecla de novo. Talvez Deus tenha te dado muitas bênçãos e tu tenha te sentido muito abençoado por Deus. Bens materiais, diploma, sonhos que estão se realizando, relacionamentos que estão acontecendo, famílias estruturadas. Talvez Deus tenha te dado muitas coisas e tu tenha recebido isso como dádiva e bênção da parte dele. Talvez tu te sinta uma pessoa que sirva a Deus, que a tua forma de buscar a Deus, a intensidade com que tu tem buscado, seja suficiente, que a atitude te satisfaz nisso. Agora, se a tua vida e o teu coração não estiverem em intimidade com o Senhor, em primeiro lugar, tudo isso não serve para nada. Segunda coisa que eu quero trazer como aplicação. Talvez nós tenhamos medo
de que as pessoas saibam que a gente serve a Deus. Eu não conhecia, na verdade conhecia o Matheus Kaufmann, e a gente estudava na mesma série. Na verdade, estávamos estudando na mesma cadeira na faculdade, várias cadeiras concomitantes. E a gente não sabia, eu não sabia que ele era convertido e nem ele sabia que ele era convertido. E o que a gente se encontrou numa reunião, acho que eles vieram até aqui, e eu, pô, cara, o que tá fazendo aí? E aí o pastor Elton veio e a gente descobriu que a gente era agente secreto. A gente estava infiltrado no mundo, só que ninguém sabia quem a gente era. Eu não sei, eu volto a dizer, eu não sei qual era a motivação sincera do coração dele, o que ele realmente queria quando ele se prostrou diante de Jesus o rico. Mas ele em público veio e se prostrou diante de Jesus. Eu creio que ele não teve vergonha de que as pessoas soubessem que ele era convertido. A primeira coisa para que a gente possa começar a sentir a plenitude da vida de Deus nas nossas vidas é permitir que as pessoas saibam a quem a gente serve. Por quê? Ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Essa é a grande comissão. Esse é o principal chamado de Deus para a tua vida. Se as pessoas nem sabem que tu é convertido, que tu tem algo diferente na tua vida, como é que tu vai fazer a diferença? Como é que tu vai pregar o Evangelho? Então, abre tua boca. Permita que as pessoas saibam que tu tem uma vida diferente, uma vida convertida, uma vida de entrega ao Senhor Jesus. E com certeza a tua vida começará a ser mais plena. Outra coisa que a gente aplica para nós é o que Deus está fazendo na tua vida. Eu sei que talvez alguns de vocês hoje estejam de fato se sentindo no pó. Tudo que tu trabalhou, te esforçou, batalhou por conseguir, te trouxe frustração, desânimo, porque não aconteceu. Talvez Deus esteja trabalhando no teu interior de uma forma que tu diga, está doendo demais. E a tua principal vontade seja pegar o balde e chutar para longe. Dizer, vou abandonar tudo isso. Para que servir a Deus? Para que buscar a Deus se eu estou sentindo todo esse pesar, essa dor, se Deus está me triturando dessa forma? O azeite na Bíblia, ele traz a compreensão de unção. De unção de Deus sobre uma pessoa. Você sabe como o azeite é feito? A oliva é triturada, ela é amassada. E quando ela está só num bagaço, começa a pingar 1, 2 gotinhas de azeite. E se tem um óleo. Gente, Deus traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Só que Ele precisa triturar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa autossuficiência. Deus precisa triturar algumas coisas nas nossas vidas para que nós possamos cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. Se Deus não trabalhar, e se nós não deixarmos Deus trabalhar, se a gente chutar o balde e correr para longe, Deus não vai poder nos triturar, não vai poder nos amassar e não vai sair, não vai fluir através das nossas vidas aquilo que Ele tem para nós. Então, se Deus está se sentindo amassado, triturado, está se sentindo no pó, talvez sejam uns momentos, uns instantes antes de Deus te levantar e usar a tua vida para ministrar nas tuas vidas, para servir isso, para cumprir os sonhos e os propósitos dele na tua vida. Tu sempre vai ser livre para caminhar em direção oposta daquilo que Deus te fala. E Deus não vai te obrigar a isso. Quero citar para vocês o exemplo de Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para ir até Nínive. O que ele fez? Ele foi correndo, comprou uma passagem, pagou pelas passagens e lá do posto. Ele fugiu da presença de Deus. Deus queria fazer alguma coisa na vida dele, através da vida dele, e ele fugiu, ele pagou para ir no sentido oposto. Qual foi o resultado? Deus levou Jonas ao pó. Jonas foi triturado. Jonas desistiu da vida. Jonas chegou ao ponto de desistir da vida. Ele disse, não quero mais viver. A desgraça que vocês estão enfrentando é por minha culpa. Eu que estou fugindo de Deus e vocês que estão pagando o pato. Então, por favor, me joguem no mar
e a tempestade vai se acalmar. Jonas foi jogado ao mar, desistindo da vida. E passou 3 dias. Deve ter sido muito gostoso estar no ventre de uma baleia, de um peixe. Gente, ele foi amassado, ele desistiu da vida, passou 3 dias horríveis, até que ele reconheceu, aceitou aquilo que Deus queria fazer na vida dele, e foi lá e foi bênção. Uma cidade inteira, mais de 400 mil pessoas que se prostraram e reconheceram que estavam erradas. Porque Jonas permitiu que Deus trabalhasse na vida dele, por mais que ele tivesse passado por um grande deserto. Permita Deus lapidar a tua vida. Não fuja daquilo que Deus está fazendo. Conforme a gente vai fugindo, Deus vai endurecendo os nossos corações. Deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus te corrigir, te exortar, chamar a tua atenção. Te aproxime dele com sinceridade. Mesmo que tu ache que tu não tenha nada para oferecer, te aproxima dele. Deus é especialista em superar as tuas e as minhas expectativas. Gente, duas palavras para a gente encerrar. A primeira, os nossos olhos humanos, eles têm uma tendência de nos afastar de Deus. Os nossos olhos humanos têm uma tendência de nos afastar de Deus. A nossa carne, o nosso corpo tem uma tendência de nos afastar de Deus. Por quê? Olha só, o rico, com toda boa vontade de coração, ele se aproximou de Deus. Mas quando Deus, Jesus, pediu para ele abrir mão daquilo que os olhos dele enxergavam, daquilo que ele conseguia comensurar com a sua mente, ele se sentiu tocado numa parte que ele não estava que ele tinha. O que o cego fez? O cego não enxergava nada, ele não tinha nada o que perder. Os olhos dele não enxergavam alguma coisa que pudesse prender ele à situação. Então ele prontamente foi até Jesus. E termino a minha meditação com vocês. Gente, eu não faço ideia do problema que você está passando. Não faço nenhuma ideia. Todos nós temos batalhas, lutas. Todos nós temos frustrações. Desde uma idade menor até os que já estão chegando na minha idade, aí passando da minha idade. Gente, em qualquer fase, a gente enfrenta lutas, a gente tem batalhas, e às vezes as batalhas são tão grandes como a batalha e a luta do cego. A batalha dele atingiu os olhos dele, e a batalha e a luta dele, o problema dele foi tão grande que cegou completamente a visão dele. E a questão não é a visão física propriamente dita, mas o problema dele foi tão grande que cegou a visão espiritual dele. Ele ficou preso ao problema dele. E ele não tinha o que fazer, o problema era maior. O problema era maior que ele. Por mais que ele quisesse, por mais que ele tentasse abrir os olhos para enxergar uma coisa, ele não enxergava nada. Ele estava limitado e preso ao problema dele. Como é que está o teu coração hoje? Alguma dessas conclusões que a gente tira desses dois personagens fazem sentido para ti? Alguma dessas conjecturações fazem sentido para ti? Deus tem um propósito magnífico para a tua vida. Talvez você esteja preso a um problema e Deus quer te tirar desse problema e quer te fazer viver, experimentar uma vida plena, uma vida abundante. E talvez hoje seja o dia para isso. Não interessa o tamanho da tua luta, não interessa o tamanho da batalha, não interessa o tamanho da dificuldade. Deus pode, com uma palavra, dizer: a tua fé te salvou. Você está livre, só que tu precisa ter uma atitude. Deus não faz tudo por ti, Deus não faz tudo por ti. Ele quer ver o teu coração voltar, a tua fé despertar.
talvez tu tenha tanto orgulho do que Deus tem colocado nas tuas mãos, tu não tem capacidade de te humilhar e te prostrar diante de Jesus de coração, abrindo mão daquilo que tu te orgulha de ter. A gente tem um orgulho maldito. Um orgulho maldito de que a gente pode, que a gente consegue, que eu vou conseguir sair dessa, e dá mais uns dias eu vou superar a situação. Eu posso. Enquanto a gente permanecer preso ao maldito orgulho de que eu vou conseguir, só me dá mais um passinho, eu vou sair dessa. Cara, não tem problema nenhum tu reconhecer que tu não consegue. Tu não consegue mais dar nenhum passo. Ou Jesus abre a mão, estende a mão, abre os céus e faz um milagre, ou porra lá. Quando a gente tem capacidade de reconhecer essa nossa situação miserável, Deus faz. Enquanto a gente não reconhece, Deus não pode fazer. Feche os teus olhos.